João capítulo 12. João capítulo 12. A partir do versículo 20. João 12, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20. Vamos fazer a leitura até o versículo 50. Alguns gregos desejam ver Jesus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mais precisamente com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhes, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz estará convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Santo Deus, nos ajude, Senhor, no entendimento da Tua Palavra, nos ajude na compreensão
Senhor, daquilo que está aqui descrito. Em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar. Meus irmãos, na natureza, a morte ela é essencial para a vida. Como o próprio Senhor Jesus disse, aqui no versículo 24, uma semente precisa morrer para que venha gerar frutos no futuro. Quantos animais, quem gosta aqui de assistir Animal Planet, Discovery, quantos animais, meus irmãos, morrem todos os dias e servem de alimento para outros? Quantas plantas que morrem durante todo o dia e servem de alimento para animais? Quantas sementes são lançadas na terra e para que frutifique, ela precisa no primeiro estágio morrer. É assim, portanto, meus irmãos, que a natureza é apresentada a nós. Ao lançarmos a semente na terra, criamos a expectativa pelo fruto futuro, mas isso só acontecerá se aquela semente lançada primeiro morreu. E é bem interessante o fato de que quando nós comemos uma fruta, quando nos alimentamos de uma fruta, e todos aqui vão concordar que fruta é um bom alimento, é verdade? Quando nós nos alimentamos do fruto da terra, nós estamos ali, meus irmãos, consumindo, nos alimentando do resultado produzido por uma semente morta. Estamos ali nos alimentando de um processo que teve início na morte de uma semente. E não há absolutamente nenhuma diferença, não foi à toa que Cristo citou a questão da semente morrer para gerar fruto. Não tem nenhuma diferença em relação também à nossa vida com Cristo. Pois o mesmo resultado foi produzido em nós. Foi necessário que Cristo morresse para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ou seja, a morte de Cristo gerou em nosso coração novidade de vida. Olhamos para esse texto aqui, e uma das coisas assim que Jesus ele tem certos pontos da sua caminhada que são assim um pouco cômicas, um pouco engraçadas. Porque Jesus já havia falado tanto e tanto para tanta gente, para tanta multidão, e agora então chegaram gentios, chegaram gregos, para terem um encontro com Jesus e continuarem a ouvir de Cristo tudo aquilo que ele estava ali já durante os seus 3 anos de ministério, revelando para o povo, revelando para aqueles que habitavam, que viviam ali em Jerusalém e nas cidades circunvizinhas. Mas o que Jesus vai, meus irmãos, aqui falar para esses gregos é a respeito da morte da semente. Filipe e André têm aqui a incumbência de levar até Jesus esses gregos. E quando então eles levam esses gregos até Jesus, o que Jesus disse? Olha, vocês chegaram aqui numa hora que é chegada a hora do Filho do Homem partir. Vocês chegaram aqui numa hora que é hora de eu morrer. Vocês chegaram aqui num momento, talvez para vocês gregos, não seja um bom momento, mas é um momento onde eu entregarei a minha vida para que o Pai seja glorificado nela e para que outras vidas sejam salvas, sejam, portanto, regeneradas. Então ele diz aqui no versículo 24, em verdade eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Os gregos deviam estar ali diante de Jesus pensando, o que ele está querendo dizer com isso, Eu vim aqui para ouvir uma palavra para a minha vida, eu vim aqui para ouvir ele falar, de prosperidade, de bênção, de tantas coisas, e chego aqui, ele está falando de semente morta, está falando de produzir fruto a partir da morte, está falando que chegou a hora do Filho do Homem partir. O que são essas coisas? O que significa isso que ele está dizendo? Portanto, meus irmãos, os gregos estavam ali buscando vida em Jesus, mas encontraram, na verdade, a morte. Então, no versículo 24, ele diz isso. E no 25, ele completa. Olha, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Os gregos aqui buscaram um encontro com o Senhor Jesus,
um encontro onde eles poderiam ouvir de Cristo tudo aquilo que ele já havia pronunciado diante de tantas pessoas. Mas o que eles ouviram e que eles encontraram foi um Jesus que falou e anunciou a sua própria morte. Mas o pior disso tudo é que, anunciando a morte de todos aqueles que quisessem também desfrutar de vida, Jesus estava falando para aqueles homens: olha, eu vou morrer, mas vocês também precisam morrer para a vida de vocês. Imagina um grego, cheio da cultura helenista enraizada no seu coração, cheio da imagem do panteão grego, de tantos e tantos heróis gregos, de tantos e tantos ídolos gregos, que matavam e que morriam, mas ressuscitavam. Imaginam eles agora estarem ali diante de Jesus, ouvindo que eu preciso morrer para viver, eu preciso negar toda a minha vida, eu preciso deixar de lado os desejos do meu coração, eu preciso deixar de lado a minha própria vida e considerar a morte do meu coração para que eu tenha vida e paz com Deus. Mensagem essa, meus irmãos, talvez para aqueles homens, para nós hoje não, porque nós já conhecemos toda a Escritura. Mas talvez para aqueles homens que estiveram ali diante de Jesus, uma mensagem controversa. Certamente esse não era o interesse daqueles homens, mas sim, queriam ouvir falar a respeito dos milagres, a respeito da sua pregação, e descobriram ali naquele momento que aquele homem tão falado em toda Israel, cuja notícia já chegou até em outros lugares, porque estavam aqui visitando, os gregos estavam visitando a Jesus, aqueles homens então descobriram que Jesus veio na verdade para carregar uma cruz e não usar uma coroa, que ele veio, meus irmãos, não para desfrutar de uma vida de honra, mas ele veio para sofrer vergonha, dor e tristeza na sua morte. Eles não estavam ali diante daquele que há poucas horas atrás havia entrado por Jerusalém, sendo glorificado e exaltado por todo o povo daquela cidade. Não, eles agora estavam diante ali da verdade, estavam diante daquele que sim, ele é rei, ele seria proclamado rei, mas não da forma que os judeus achavam, não da forma que os gregos estavam ali buscando, mas de uma forma, meus irmãos, muito mais gloriosa, porque é um rei que morreria para salvar o seu próprio povo. O reino que Jesus vier estabelecer começaria, portanto, com uma crucificação e não com uma coroação. A glória deste reino não consistiria em vitórias conquistadas pela espada, nem de tesouros de ouro e prata, mas sim, a vitória desse reino se constituiria a partir da morte do seu próprio rei, a partir da morte de Deus, a partir da morte do Deus conosco, do Emanuel encarnado aqui na forma humana, permanecendo entre nós e morrendo para nos salvar. A morte de Cristo, então, meus irmãos, para nós, ela seria o quê? Ela seria fonte de vida, e de vida eterna para todo mundo. Cristo aqui estava expondo diante daqueles gregos e de alguns outros que estavam ali em volta dele, o verdadeiro Evangelho. Poderíamos aqui dizer o Evangelho raiz, o Evangelho sem mácula, perfeito, o Evangelho santo, o Evangelho celestial, pois é o Evangelho que parte a partir da morte de Cristo, expondo Cristo na cruz do Calvário e expondo nele todos os nossos pecados. Cristo, portanto, estava ali, meus irmãos, ensinando o Evangelho, ele estava ali pregando o Evangelho, ele estava ali expondo o Evangelho diante de todos, ou seja, sua morte vicária produziria frutos para a glória de Deus. Assim como a semente de trigo morre e produz fruto, ele também morreria e sua morte produziria frutos para a glória de Deus. Jesus, então, meus irmãos, nós podemos assim dizer que Jesus foi a semente lançada por Deus para alimentar o homem com a vida eterna. O mesmo evangelista João, ele vai narrar Jesus
lá em João capítulo 15, se autoproclamando a videira verdadeira e afirmando ali naquele texto que nós somos os seus ramos e que precisamos o quê? Produzir frutos, e que se aqueles ramos não produzem frutos, o Pai, que é o agricultor, corta e lança fora. Quem então não produz fruto? Aquele que é a semente que não morreu, aquele que recebeu a Cristo na sua vida, mas de uma forma errônea, de uma forma que não o transformou verdadeiramente. Ou seja, somos participantes, meus irmãos, da videira que gera vida a partir da semente morta. Somos participantes da videira que morreu e gera frutos, e nós somos os seus ramos. E, portanto, meus irmãos, só dessa forma viveremos para a vida eterna. O mesmo João Evangelista, quando escreveu 3 epístolas, na sua primeira epístola ele vai falar do amor do homem pelo mundo. Ele vai falar que o homem que ama o mundo, ele não ama a Deus. Ou seja, o homem que tem parte com o mundo, ele não tem parte com Deus. E esse, meus irmãos, é um princípio básico para a nossa fé: desprezar as coisas do mundo. Vemos então no primeiro quadro os gregos ali buscando palavras de bênção, buscando ali palavras talvez de consolo e conforto para os seus corações distantes de Deus, talvez querendo apenas conhecer quem era essa figura tão falada em toda Jerusalém, redondezas. Estavam ali diante de Cristo, e no primeiro quadro apresentado por João, a notícia que esses homens receberam foi: Jesus morrerá, mas sua morte gerará frutos, e frutos para a eternidade. Mas quem vai consumir esses frutos? Somente aqueles que também morrem para as suas vidas. Somente aqueles que perdem suas vidas neste mundo e vivem para a vida eterna. Mas o texto também vai nos mostrar, meus irmãos, João não diz o que aconteceu com esses gregos, mas o texto vai nos mostrar o que aconteceu com aqueles que estavam próximos de Cristo, no momento que ele proferiu essas palavras, o que aconteceu com seus corações. E aí, meus irmãos, no segundo quadro aqui que o texto nos apresenta, do versículo 37 até o 43, nós vamos ver como o poder do mundo pode corromper os corações, até mesmo dos que conhecem as Escrituras. Olha o que diz aqui o texto, versículo 37. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceram-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. E aí vem a parte em que eu estou falando. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Meus irmãos, o coração do homem é duro. Todas as vezes que eu falo essa frase, eu lembro do momento que Moisés está diante de Deus, e Deus fala: Moisés, desce, porque o negócio está feio lá no arraial. Já fizeram um ídolo, já fizeram um bezerro de ouro, desce para resolver essa questão, porque esse povo é um povo de dura cerviz. O coração do homem, meus irmãos, corre em desespero para o mal. O que dizer, por exemplo, de Davi? Um homem que a Escritura nos revela como um homem segundo o coração de Deus. Mas o fato de ele ser um homem segundo o coração de Deus não impediu Davi de pecar. Não impediu Davi de, no momento de distração, ver a bela Batseba diante de si, se banhando, e então fazer tudo o que ele fez. Principalmente, muito pior do que tomar a mulher de um dos seus generais, de um dos seus líderes do seu exército, foi ele levar este homem à morte.
Os olhos humanos, meus irmãos, portanto, são fontes de engano, mesmo vendo tantas manifestações do poder de Cristo, eles não creram nele. Porque no versículo 37 o texto nos diz que mesmo diante das manifestações, dos milagres, mesmo diante das obras de Cristo, eles não creram nele. Esses aí, tudo bem. Muitos não creem e, de fato, pertencerão lá ao lago de fogo e enxofre. Mas e os que creram, mas não puderam ou não conseguiram manifestar esse crer por causa de fariseus, por causa de autoridades que estavam ali? O homem, meus irmãos, ele é totalmente depravado. O homem é totalmente caído, totalmente pecador, e não será a manifestação de milagres que levará o homem à salvação da sua alma, mas sim a poderosa obra da graça de Deus no interior do seu coração, regenerando a sua vida. Você pode passar toda a sua vida vendo milagres acontecer, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas. Você pode ver a manifestação do poder de Deus durante toda a sua vida na igreja. Mas, meus irmãos, não é isso que salva. O que salva é o poder transformador do Espírito Santo no coração do homem. Milagre não salva nem aquele que recebeu. Cura não salva nem aquele que recebeu. Mas o poder do Evangelho, o poder transformador do Evangelho no coração do homem é o que salva e regenera para uma vida eterna. Esses homens, meus irmãos, eles conheciam as Escrituras, eles sabiam das promessas proféticas sobre o Messias, e com seus próprios olhos viram tudo o que Jesus fez, e ainda assim permaneceram na incredulidade. Quantos são aqueles que vocês conhecem, que vê a glória e a manifestação do poder de Deus na sua vida, na vida de outros, e ainda assim permanecem na incredulidade? E ainda assim permanecem na incerteza da existência de um Deus. E ainda assim permanecem com seus olhos obscurecidos pelas trevas do pecado. A luta é grande, meus irmãos. Por outro lado, nós temos também aqueles que creram em Jesus, como está descrito no versículo 42. Mas a fascinação pela opinião alheia levou esses a permanecerem longe da glória de Deus. Porque isso acontece também. Ainda que alguém creia na existência de Deus, conheça as Escrituras, conheça a Jesus através das Escrituras, esse coração, ele pode estar sendo enganado pela idolatria humana. Ele não quer declarar Jesus Cristo em sua vida por causa das suas amizades, por causa da sua família, por causa do seu trabalho. Não, meu chefe, se meu chefe souber que eu sou crente, eu estou demitido amanhã. Já ouviram falar isso? Não. Se o meu marido souber que ao invés de eu ter ido na feira, lá na Maria Leopoldina de manhã, eu fui na igreja que tem ali em frente à feira, não, meu marido eu até apanho. Porque minha esposa, se ela souber que eu estou indo na igreja, eu estou perdido. Quantas histórias já aconteceram? Eu já tive alunos de batismo que fugiam de casa para ir para as aulas de batismo, sem a família saber. Mas Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, porque no dia do batismo não teve como fugir, né? E aí na semana do batismo, quando eles revelavam, olha, domingo eu estou me batizando. O quê? Você passou todo esse tempo se escondendo, dizendo que estava indo para tal lugar, mas você ia para as aulas de batismo? Sim, domingo eu estou me batizando. E no domingo toda a família estava lá presente, vendo o batismo daquela pessoa. Porque esta pessoa declarou, porque esta pessoa enfrentou, porque não enfrentar do modo pejorativo, mas enfrentar no sentido de dizer, eu proclamarei ao Senhor Jesus, ainda que isso venha contra a minha própria vida, ainda que isso venha contra a minha própria existência, mas eu proclamarei a Cristo. Nós cantamos aqui, que nós proclamaremos a Cristo diante de reis, diante de poderosos, não foi isso? Então, quando chegar o momento, proclame
proclame, declare, porque, meus irmãos, a glória dos homens é só a glória dos homens. Em nada refletem a graça de Deus. A vergonha de confessarem Jesus como Messias alcançou muitas pessoas. Quantas sabem que Jesus é Rei e Senhor, repito, mas por causa da família, dos amigos, do trabalho, não confessam publicamente a sua fé e permanecem perdidos em seus corações. A glória dos homens acaba então por sobrepujar a glória de Deus nessas vidas. E isso, meus irmãos, é um perigo, tendo em vista que nós recebemos a visita pessoal de Emanuel, recebemos a visita pessoal de Deus, recebemos aqui a visita de Cristo, justamente para livrar o homem do mundanismo. Quando Jesus fala lá no versículo 25, aquele que perde a sua vida, na verdade ele ganha, o que ele está querendo dizer é o homem que glorifica mais ao Senhor do que as coisas deste mundo. Ele de fato vai perder a sua vida neste mundo, ele de fato terá problemas neste mundo, mas enquanto ele glorifica o Pai, enquanto ele glorifica o Filho, enquanto ele glorifica o Espírito Santo, diante de reis, de poderosos, de autoridades, de quem quer que seja, é porque de fato o seu coração é um coração que vive para a glória de Cristo e vive para a eternidade. Esse final de semana eu vi um filme, um documentário sobre a vida de Martin Lloyd Jones. Certamente foi um dos últimos puritanos que passou entre nós, e a vida daquele homem, um homem que se dedicou anos de sua vida à medicina. Em determinado momento, simplesmente, ele largou a medicina para ser médico de almas. O documentário mostra claramente o quanto de compromisso com Cristo aquele homem possuía, ao ponto de deixar de lado toda uma carreira maravilhosa na medicina, deixar o seu nome como médico de lado para ser um pregador das Escrituras, para ser um ministrador da Palavra de Deus. E uma das últimas palavras de Martin Lloyd Jones a um dos seus netos foi dito para ele: eu preguei durante muitos anos as Escrituras, mas eu sou somente um pecador perdoado. Eu só sou isso, eu não passo disso. Então, quando nós temos essa noção de pecadores perdoados, meus irmãos, há em nós o mover da graça de Deus de tal forma que nada nos impede, de fato, a nos livrarmos das amarras do mundo e a proclamarmos Cristo como o Senhor de toda a nossa vida. Não de parte da nossa vida, mas de toda a nossa vida, de toda a nossa existência. Para concluir, Jesus, meus irmãos, ele veio dissipar as trevas do engano, ele veio dissipar as trevas da mentira, e para que ele fosse o quê? A glória dos homens. Deixou a sua palavra como fonte de salvação e também de juízo, porque ele diz aqui, no versículo 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A própria palavra, meus irmãos, ela julga o nosso coração. A própria palavra julga as nossas vidas. Então, ele nos deixou uma palavra como fonte de salvação, mas também como fonte de juízo vindouro. Proclamou a vida eterna com o Pai e a novidade de vida em sua própria morte e ressurreição. Se foi necessário que Jesus morresse para salvar, é necessário, meus irmãos, que nós venhamos também a perder a nossa vida para encontrar a vida eterna em Cristo. Não há outro caminho, não há uma bifurcação na nossa frente, com vida ou sem vida, e só há um caminho para nós seguirmos: uma vida sem vida, uma vida sem
as faces do mundanismo, uma vida sem as faces dessa sociedade pérfida, uma vida sem as faces dessa cultura que leva pessoas à perdição, que leva pessoas a cada dia mais a estarem longe de Deus, que leva pessoas até mesmo a duvidar da existência de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos guardar o nosso coração, e se nós não guardarmos os nossos corações das más notícias, dos maus costumes, né? Porque o costume ele corrompe o coração do homem. Se nós não guardarmos o nosso coração de tudo aquilo que os nossos olhos que são maus enxergam nesse mundo, nós estamos perdidos. Então o que Jesus está dizendo aqui é: você quer me seguir? Então perca a sua vida. Você quer andar após mim? Então pegue a sua própria cruz e siga-me. Você quer ser um servo meu? Então, em primeiro lugar, que você morra, para que você renasça em mim, para que eu venha habitar em você e para que eu te conduza para a vida eterna. Proclamou, portanto, a vida eterna com o Pai e a novidade de vida em sua morte, em sua própria morte e ressurreição. Meus irmãos, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, nós somos indesculpáveis, nós não temos desculpas, porque o plano da salvação é conhecido de todos, principalmente pelos da fé, principalmente pelos da casa de Deus. Tanto é que o primeiro juízo virá sobre os que são da casa, virá sobre os que são da família, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então nós conhecemos a palavra, sabemos de onde vem a nossa fonte de salvação, e se assim não permanecermos nela, deixando de lado as concupiscências do nosso coração, os desejos de morte do nosso coração, então, meus irmãos, nós somos de fato, como disse Paulo, os mais terríveis pecadores. Não temos desculpas, porque o plano da salvação é conhecido de todos. Não temos desculpas, porque se não olharmos para as Escrituras, se não tivéssemos as Escrituras diante de nós, bastávamos olhar para a criação. Então Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, o homem é indesculpável, porque todas as coisas estão reveladas diante dos nossos próprios olhos. Está tudo diante de nós. Ainda que não tenhamos as Escrituras em nossas mãos, está tudo diante de nós. Quando você olha para o irmão que está ao seu lado, você vê um milagre de Deus, porque a vida é um milagre de Deus, a criação é um milagre de Deus. Não precisa olhar só o poste, a árvore, não precisa olhar só as plantas, não precisa olhar só os animais. Olhe para quem vive com você, é um milagre de Deus, é um milagre da criação de Deus, porque fomos formados do pó. Por isso, meus irmãos, somos indesculpáveis. Se nós não proclamamos a Cristo como nosso Rei e Senhor, se nós não proclamamos a palavra como a palavra da verdade, se nós não proclamamos a palavra como a palavra que habita no nosso coração, como diz o Salmo 119, versículo 11, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se nós não guardarmos o nosso coração com a palavra, que é escudo, que é broquel, se não guardarmos o nosso coração com as dádivas de Deus reveladas na sua palavra, então, meus irmãos, nós não estamos negando a nossa própria vida, não estamos negando a nossa própria existência, não estamos deixando de lado os desejos ocultos e conscientes do nosso próprio coração. Não temos desculpas. Quem não rejeita a sua própria vida, não tem vida com Cristo. Por outro lado, quem morre para esse mundo, herdará a vida eterna. Essa foi a mensagem de Jesus para os gregos, meus irmãos. O que eles fizeram depois disso eu não sei. Mas o que eu sei é que essa foi a mensagem para os gregos. Vocês vieram aqui buscar em mim fonte para os corações de vocês. Então, percam as suas vidas para que vocês encontrem vida eterna e paz com Deus. E assim também é conosco, meus irmãos. Por isso que a Igreja Santa, ou a Santa Igreja, deve sempre buscar estar na presença do Senhor Jesus em oração,
em jejum, em conhecimento das Escrituras, muito antes de festas, eventos, shows. Muito antes disso, meus irmãos, vem o nosso quarto, vem a nossa intimidade com o Senhor, vem a proclamação de Cristo para todos aqueles que nos conhecem. Essa semana foi engraçado porque lá no meu trabalho, desde que as pessoas sabem que eu sou pastor, mas me chamam pelo nome. Mas entrou um pessoal novo lá, que é tudo de igreja, e aí eles me chamam de pastor. E eu acho engraçado, porque eu estou no ambiente de trabalho, né? E aí eu passo para ele: ô pastor, bom dia, paz, tudo bem? Eu falo: caramba, esquisito, né? Estranho. Há 30 anos eu não estava acostumado com isso, não é? Mas isso é o quê? Isso é porque alguém disse: olha, ele é pastor, fala das coisas de Cristo, proclama o reino, proclama o Evangelho. E ali então se tornou um ambiente assim tão bom, né? Não que antes não fosse, mas se tornou um ambiente tão bom que eu posso até de vez em quando me portar mesmo como se eu estivesse numa igreja, né? Entrar pelo trabalho cantando, louvando, né? Estar lá na minha sala com um corinho ali enquanto eu trabalho. Liberdade. Por quê, meus irmãos? Porque quando Cristo é proclamado, há liberdade. Quando Cristo é exaltado na sua vida, há liberdade. Ainda que você pense que está sendo perseguido, ainda que você pense que está sendo ali mal falado, mas não se engane, há liberdade, porque quando nós proclamamos a Cristo, as trevas são dissipadas. Quando nós exaltamos o nome de Cristo nas nossas vidas, quando nós dizemos assim: não tem problema nenhum essa tribulação que eu estou passando, porque minha vida pertence ao Senhor. Se Ele quer que eu passe por isso, eu passo. Se Ele não quiser, eu não vou passar, porque a minha vida pertence a Deus. Quando nós proclamamos isso, nós estamos dizendo: a minha vida não é minha, ela não me pertence, ela tem um dono, ela é do Senhor Jesus, e Ele faz com ela o que Ele quiser. Seja para a vida, seja para a morte, eu pertenço ao Senhor. A minha vida pertence a Ele, e Ele pode fazer da minha vida, com a minha vida, o que Ele quiser e bem entender, porque eu estou disponível, eu estou sensível à sua voz, e eu quero ser usado para a glória do Seu nome. Esse é o pensamento que a igreja deveria ter, meus irmãos, de se permitir ser usado por Deus a todo momento. Senhor, nós poderíamos aqui falar muitas outras coisas, mas a princípio basta porque a verdade da Tua palavra foi proclamada. Isso é o que importa para nós, porque é isso, Senhor, que alcança o nosso coração de tal forma, ó Deus, que nos transforma, nos regenera a cada dia, Senhor, nos converte a cada manhã, nos torna, Senhor, melhores a cada dia na Tua presença. É a Tua palavra, Senhor, é a Tua palavra, somente pela Tua palavra é que nós somos abastecidos pela Tua graça, é que nós reconhecemos o Teu amor por nós, é que nós olhamos para a Tua obra de vida, morte e ressurreição e vemos, Senhor, o quanto o Senhor nos ama e preserva e preservou a nossa existência e a nossa vida. Nos ajude a entendermos, ó Deus, que precisamos deixar de lado muitas coisas deste mundo para que haja plenitude da Tua habitação em nós. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a permanecermos fiéis na Tua palavra, a proclamarmos, Senhor, a proclamarmos a Tua graça em todo e qualquer lugar onde pisar a planta dos nossos pés. Assim nós oramos, gratos a Ti, ó Deus, pela manifestação da Tua graça sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos, conduza-nos a proclamarmos a Tua palavra com poder e autoridade. Em nome de Jesus. Amém.